A oposição na Câmara e no Senado realizou hoje uma importante e decisiva reunião entre senadores e deputadas. Nesta reunião, nós acertamos um conjunto de ideias e propostas que materializam a organização e a atuação conjunta da oposição nas duas casas. E a primeira proposta que nós encaminhamos, a retomar o funcionamento da CPMI das fake news. É fundamental nós avançarmos num combate a essa rede de ilegalidades que foi montada no Brasil para levar ao Tribunal Superior Eleitoral até a cassação da chapa que disputou a última eleição. Em segundo lugar, discutir a constituição de uma nova CPMI ou uma CPI envolvendo Câmara e Senado, que na terça-feira nós vamos deliberar. E em terceiro, trabalharmos a votação de matérias comuns para ajudar o país no combate à pandemia e na solidariedade às vítimas da Covid-19. Essa atuação conjunta da oposição, da força e da unidade tão necessária para enfrentarmos a grave crise institucional, política, sanitária e econômica que o Brasil vive. E a oposição tem que pensar grande. E é com essa grandeza que nós estamos unificando as nossas ações. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero me pronunciar nesse momento lamentando a situação que vive o nosso país. Momento em que a pandemia do coronavírus tem mais de 400 mil pessoas no nosso país já detectada com esse vírus, mais de 25 mil mortos. Aqui no meu estado nós estamos chegando a quase 3 mil mortos. O país vive essa crise, uma crise de respeito à Constituição, patrocinada pelo presidente da República e pelo seu ministério, onde os ataques são cada vez mais agudos e mais graves contra as instituições, como o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, contra essa Câmara, contra o nosso presidente da Câmara, enfim, contra todos nós. É um momento em que se desrespeita as decisões judiciais, onde se utiliza da máquina pública, da Polícia Federal, das instituições que são instituições de Estado, para a defesa pessoal, para a defesa da família do presidente, para a defesa dos parlamentares ligados ao presidente, onde se espalha fake news e está sendo comprovado aí a utilização de recursos de empresa de forma ilegal para patrocinar esses ataques às pessoas, denegrindo as imagens das pessoas, fazendo com que instituições sejam alvejadas por esses ataques mentirosos, criminosos. Nós não podemos aceitar isso. O país precisa dar uma resposta, a sociedade brasileira está indignada com essa situação, esse parlamento precisa dar uma resposta clara a isso. Aqui na nossa região amazônica, se deixou a região à própria sorte, onde os malfeitores do chamado agronegócio ou do latifúndio estão abrindo novas áreas, atacando as áreas já inclusive determinadas por lei para os índios, para regiões quilombolas. Não se trabalha novas áreas, além de patrocinar um desmatamento dessas áreas. E aqueles que se rebelam, mesmo aqueles que dentro da sua função, como os fiscais do IBAMA, que atuando como se deve atuar, são demitidos por esse governo assassino, irresponsável, que devasta a região, que não apresenta um projeto, que não tem apreço nenhum pela vida. Portanto, nós temos que impeachá-lo o mais rápido possível. Desde muito o Brasil se bate e se debate com sua magnífica burocracia. Já nos idos anos 1970, o embaixador José Oswaldo de Meira Penha afirmava que no Brasil o serviço público não é considerado uma organização para prestar e receber serviços, mas para prestar e receber favores. E convenhamos, estava coberto de razão o professor Meira Penha. Eu pergunto, será que algo mudou de lá para cá? O Brasil é ainda hoje o país que gerou uma das burocracias mais caras e mais preguiçosas do planeta, igualzinha àquela da década de 70. Que precisou criar um Ministério de Desburocratização para conter a evolução daquele dragão que consumia nosso PIB. Um recenseamento dirigido naquele tempo
pelo ministro Roberto Campos, descobriu que só no Ministério do Trabalho havia nada menos do que 123.273 funcionários. Atualmente, é visível a necessidade que existe do Estado brasileiro se reformar. O período pós-pandemia do Covid exigirá mudança de comportamento e eficiência dos países. Devemos, portanto, iniciar na Câmara dos Deputados já as reformas há tanto tempo reclamadas por esse Brasil afora. E, sem dúvida, a reforma administrativa é uma das mais urgentes. Era o que eu tinha a dizer. Como líder do Cidadania, uma das preocupações que nós temos tido nessa crise é que aquilo que já autorizamos por lei, aquilo que o governo normatizou, linhas de crédito para as empresas, não está na prática acontecendo. Nós tomamos providências com relação a isso. Encaminhamos requerimentos de informações e indicações de procedimentos ao Executivo, ao Ministério da Economia, ao Banco Central, para agilizar esses procedimentos. Mas, mesmo assim, esse problema persiste. Apoiamos todas as medidas para que isso pudesse dar um alívio às empresas, com isso garantir empregos. Mas também, persistindo nesse problema, apresentei um projeto de lei, o PL 2866, para o qual nós estamos pedindo apoio. Ele simplifica procedimentos, retira exigências, torna acessível esse crédito tão necessário às empresas para garantir empregos. Senhor presidente e caros parlamentares, nesta semana comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e o debate sobre as desigualdades vem se intensificando no mundo todo com a pandemia. Um debate que não pode ser separado da crise climática, em especial no Brasil. Nossa diversidade ambiental, étnica e cultural são essenciais para pensar a justiça e a sustentabilidade. Aqueles que sempre ocuparam o andar de cima, que mesmo durante a pandemia passeiam de jatinho, são os que menos morrem por coronavírus. O contrário acontece com o povo do campo e da periferia das cidades, que paga a conta com a vida. Um contraste tão obsceno que uma parcela enorme da população não tem acesso à água potável, ao saneamento, à moradia, à educação de qualidade, aos equipamentos de lazer e cultura, à alimentação e à saúde. Este abismo social se intensificou com a pandemia. No Brasil, 1% da população é dona de 38% das riquezas. 10% das propriedades rurais concentram mais da metade das terras do país. Empresas que produzem agrotóxicos e envenenam os nossos alimentos recebem bilhões em isenção de impostos dos governos estaduais e federal. Já os agricultores familiares que produzem alimentos sem veneno não recebem subsídios e quase nenhum apoio do Estado. Estamos negando aos mais pobres o direito a uma alimentação saudável. Isso faz do nosso país um dos mais desiguais do mundo, com reflexo direto na forma como cada um enfrenta o coronavírus. As causas da desigualdade e da destruição ambiental são muitas. O racismo ambiental, o machismo, a concentração de renda e de terras, a ausência de uma política climática ao cobrar impostos e destinar recursos, a corrupção, a falta de acesso aos serviços públicos são apenas algumas delas. Vamos enfrentar aqui a degradação ambiental e a desigualdade para que ninguém precise viver ao lado do esgoto correndo ao céu aberto, ou perder a casa, a roça, ou até a vida em desastres ambientais. Tirar o Brasil novamente do mapa da fome, retomar os programas de inclusão social e ambiental e garantir políticas públicas para a parcela mais pobre da população. Debate que precisamos enfrentar antes que seja tarde demais. A transferência de renda e a transição ecológica. Precisamos taxar as grandes fortunas e rever os subsídios do Estado para garantir uma reparação da dívida histórica com a população negra, retomar as demarcações de terras indígenas quilombolas e garantir os direitos dos povos tradicionais, combater a concentração de renda e de terras para fazer o andar de cima começar a pagar a conta de seus privilégios, que até hoje foram pautadas na exploração covarde daqueles que ocupam o andar de baixo. Obrigado, presidente. Nesse momento, todas as forças democráticas desse país têm que se unir para que o Estado brasileiro não possa ser ameaçado, como tem sido ameaçado pelo governo federal todos os dias. Todos os dias eles testam os limites das nossas instituições que precisam ser fortalecidas para que nós possamos ter
de fato, uma democracia. Por isso, democracia não dança na beira do abismo como eles querem. Democracia tem que ser preservada, tem que ser cuidada. E para que seja cuidada, é fundamental que o Estado possa atuar e possa investigar todos os crimes ou todas as suspeitas de crime. Ah, ninguém está acima da lei, mas esse governo quer estar acima da lei, quer dominar a Polícia Federal, quer dominar a Receita, quer dominar o COAF, quer dominar as estruturas ambientais e colocá-las a seu serviço. Não, isso pertence ao povo brasileiro. Por isso, o parlamento, mais do que nunca, tem que se posicionar com altivez para dizer que nós não vamos aceitar os arroubos ditatoriais que saem deste governo, que, aliás, esse presidente da República não foi construído na democracia, construiu a sua vida política atacando a própria democracia, defendendo a tortura, defendendo o silenciar, o calar. E aqui nós estamos para dizer, não, nós não vamos permitir que o Brasil volte às salas escuras da tortura. Nós não vamos permitir o silenciamento e a utilização das estruturas do Estado para manter determinados grupos e seus interesses. O Estado pertence ao povo brasileiro. Ditadura? Nunca mais. Senhor presidente, colegas parlamentares, telespectadores da TV Câmara, eu deixo meus parabéns ao Supremo Tribunal Federal pelas ações feitas para identificar e prender os fabricantes de fake news em nosso Brasil. Esse grupo ligado ao presidente da República vem disseminando o mal desde as eleições de 2018. O chamado Gabinete do Ódio infestou o Brasil de notícias falsas e ataque a autoridades e instituições democráticas do nosso país. Agora esperamos que o STF não leve só em consideração as ofensas feitas aos seus membros. As notícias falsas ajudaram a eleger Bolsonaro com mentiras e muito ódio para incitar a população contra o Partido dos Trabalhadores e os seus candidatos. Se as notícias falsas ameaçam os integrantes do STF, são consideradas crimes, igualmente são criminosas as ofensas e mentiras disseminadas nas eleições para ajudar Bolsonaro a se eleger. Desta forma, o STF precisa também se manifestar sobre o processo já em tramitação. O que podemos concluir é que este grupo criminoso foi formado para eleger Bolsonaro. Como tiveram resultado das eleições sem punição alguma, prosseguiram disseminando as mentiras e o ódio. Portanto, essa operação e as investigações precisam ser feitas em relação às eleições de 2018. Repito, se esse grupo criminoso cometeu crime contra o STF, também feriu a legislação brasileira, ajudando a eleger Bolsonaro com mentiras e ódio. Peço que este pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara. Senhor presidente, ontem tomei conhecimento pela Folha de São Paulo, falecimento no início do mês passado, do professor Gabriel Lacerda. Eu tive o privilégio de conhecê-lo como aluno até na Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1970, por ocasião de um curso de pós-graduação, coordenado, entre outros, pelas maiores figuras hoje do direito brasileiro, que é Joaquim Falcão, na época chefe da Faculdade de Direito da PUC. Gabriel estudou junto com Joaquim Falcão em Harvard. É sobrinho do Carlos Lacerda. Ele escreveu um belo livro, Meu Tio Carlos Lacerda. Aliás, Lacerda, depois deixou o governo da Guanabara, mostrava sempre o sobrinho querido para as suas atividades, inclusive andaram viajando juntos
para a Europa. Diligentíssimo, figura irrequieta, veio da grande tradição jurídica, pois que seu bisavô, Sebastião Lacerda, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, existe a respeito, por sinal, uma bela biografia, escrita pelo seu neto, Carlos Lacerda. Grande advogado, professor, nesse curso, ele dava aulas sobre sociedade anônima e contabilidade para se entender um mecanismo empresarial das sociedades, o mecanismo contábil das sociedades anônimas, mecanismo financeiro. Brilhante. Morreu aos 80 anos de idade. Lamento muito, senhor presidente, que a política, 32 anos de mandato, tenha me afastado do Rio de Janeiro, da presença permanente no meu estado, assim o deputado sem recursos, para dar assistência permanente a seus eleitores, a seus amigos, e ter perdido contato com pessoas como Gabriel Lacerda, Joaquim Falcão, Vicente Barreto, outras figuras humanas. Mas nesse momento aqui, senhor presidente, registrar a minha profunda dor não ter visto o Gabriel Lacerda nos últimos anos. Figura fascinante, inteligente, cuja conversa era sobre enriquecimento espiritual. Tenho certeza de que Gabriel Lacerda será devidamente homenageado por todos aqueles que o conheceram, tiveram o privilégio de conhecê-lo, pelo fulgor da sua inteligência e da sua personalidade. Muito obrigado, senhor presidente.